Oi, meus amores! Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Voltei, né, depois de um tempinho longe aqui de vocês, para falar de um assunto muito especial que eu já estava prometendo há um tempo, que é o meu relato de parto. O pós-parto foi uma loucura, o meu parto foi uma loucura, então foi até por isso que eu precisei desse tempinho só pra mim. Agora, com mais tranquilidade, eu vou conseguir passar como foi a minha experiência do meu primeiro e único parto, se o universo me ajudar, e como que foi trazer o meu bebezinho ao mundo. Então, se você ainda não é inscrito do meu canal, se inscreve aqui embaixo, porque tem muito conteúdo legal e eu sou muito grata por ter você aqui comigo. Então, gente, vamos lá. Eu tava com 8 meses e eu já não tava mais aguentando, eu tava já com falta de ar. A parte para andar, você já anda mais assim, né? Mais curvadinha. Então já tava as coisas mais difíceis. Azia, então, gente, eu nunca tive azia na vida, mas no último mês de gestação eu tava com uma azia absurda, que eu tinha vários comprimidos para tomar, mas eu precisava escolher quais comprimidos naquele dia eu ia tomar, porque eu tinha muita azia, então era no máximo 2. Então, cada dia eu tomava 2 comprimidos diferentes, porque senão eu não aguentava e não tinha xarope, não tinha nada que resolvesse. Era muito punk. De 8 meses, ainda faltava um mês pro Filipe vir. A data prevista para ele vir era 20 de novembro de 2021. O quartinho dele não tinha absolutamente nada. A gente estava se planejando, comprando os móveis planejados. Olha que loucura é isso. Numa noite anterior de eu ir pro hospital, nós estávamos, eu e Lucas, deitados na cama, comprando móveis pro quartinho do Filipe na internet para chegar. Não tinha nada no quarto dele. Então a gente estava se organizando. Aí o que aconteceu? No outro dia, eu tive uma consulta com a minha obstetriz maravilhosa. E fui lá na consulta com ela, ela percebeu que eu tava andando já assim mais agachada, sabe? E ela, por que você tá andando assim? Eu falei, não sei. Ela foi, pôs a mão na minha barriga, ela viu que eu tava tendo várias contrações de Braxton Hicks. E pra mim era normal eu estar andando daquele jeito, porque eu já não tava mais aguentando. Só que ela falou, não, você já tá com várias contrações de treinamento, que são essas contrações de Braxton Hicks. Então minha barriga já tava toda dura, assim, sabe? Ela ficava bem durinha. E eu não conseguia andar reta, eu andava meio corcunda, assim, sabe? Porque eu não conseguia ficar reta, era muito ruim. Então eu fiz essa consulta com ela, tava tudo normal. Ela até me aconselhou a tomar banhos mais longos de banheira, como aqui em casa tem banheira, eu conseguia, né, fazer esses banhos mais longos. Cheguei em casa, fui no mercado, aí nesse dia fiz compra sozinha, comprei um monte de coisa, fui pra casa com um monte de sacola. Aí cheguei em casa de noite, tomei um banho muito longo de banheira, assim, com gotinhas de lavanda. Até dormi, acabei pegando no sono na banheira e fui dormir. Quando eu acordei de manhã, eu senti muito líquido escorrer, assim, na cama mesmo, muito líquido mesmo. E aquilo pra mim foi uma coisa bem diferente. Na mesma hora, eu mandei mensagem pra minha obstetriz e pra minha doula, maravilhosa Mariana, que estavam me acompanhando desde o começo e assim, que fizeram um trabalho extremamente necessário na minha vida, porque eu nunca tinha ficado grávida. Então você cai de paraquedas num mundo totalmente novo. Então você tem uma doula e uma obstetriz e, claro, também a minha ginecologista obstetra foi também muito importante. São mulheres que fizeram toda a diferença na minha gravidez. Eu sou muito grata. Mandei mensagem pra elas e elas falaram pra dar uma olhadinha nisso, porque podia ser alguma coisa, como podia não ser absolutamente nada. Fui pro hospital pra fazer esse exame, pra ver como que tava, né, a bolsa e tudo mais. Eu não tava sentindo dor nenhuma, tava muito tranquila, na verdade. Dormi muito bem, foi uma noite maravilhosa, acordei muito bem. Aqui pro hospital, fui fazendo minha mala, o Draco ficou super grudado comigo, parecia que ele já sentia que alguma coisa ia acontecer. E eu tava tranquila que não ia dar nada, ao mesmo tempo eu me peguei falando pro Lucas, amor, se for pra nascer hoje, eu tô muito tranquila. E eu, durante minha gestação inteira, eu tive muito medo do parto, porque você tem uma melancia dentro de você e precisa sair de alguma maneira, não tem escapatória. Então eu ficava apavorada com a hora do parto. Chegando no hospital, fui fazer um exame para ver como que tava a bolsa
E a médica constatou que eu tive uma ruptura alta na bolsa. Isso significa que teve um cortinho na minha bolsa, mas foi mais no alto, não foi lá embaixo, não foi inteira. Foi só uma ruptura, o líquido amniótico estava saindo da bolsa e então eu já tinha que ficar internada, porque pode dar infecções, porque tem um cortinho ali. Então eu preciso ficar internada tomando os remédios para que não tenha nenhuma infecção naquele lugarzinho. Então, no mesmo dia, já avisei minha mãe, já avisei o Lucas. Minha mãe veio de Curitiba, né, pra cá, uns 2 dias depois. E o Lucas também já foi pro hospital. Eu já fiquei internada. A hora que ela falou isso, aquela paz que eu tava sumiu, já que eu fiquei muito desesperada, porque tava acontecendo, eu ia ficar internada real. E aí fui lá, já tive que deitar, colocar o acesso na veia para começar a tomar os remédios. E para quem me conhece sabe, eu tenho pavor de agulhas, acesso, assim, eu desmaio real. Então já foi bem tenso essa parte. Aí o que aconteceu? Eu ia ficar lá tomando esses remédios, a gente não ia forçar nada, ia deixar o bebezinho vir, né? E analisando. Então os dias foram passando e eu continuava lá, internada no hospital, super bem, sem dor nenhuma, tomando os remédios, sem movimentos nenhum, porque não podia correr o risco de ficar saindo mais líquido, então eu tinha que ficar bem paradinha, bem tranquila. Os dias foram passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias e nada do bebezinho vir. No 6º dia, tivemos uma conversa com a obstetriz, com a minha obstetra, né, Olivia Oleia, maravilhosa, e nós conversamos que no próximo dia, se não entrasse em trabalho de parto, nem nada, o mais seguro seria a gente começar uma indução de parto. Porque eu já estava muitos dias ali, tomando muito remédio, eu já não aguentava mais, eu queria só ir para casa, eu já estava bem mal naquela situação. Então eu concordei. No 7º dia, nós começamos a indução de parto. Então foi introduzido uns comprimidos para que eu possa entrar em trabalho de parto, para que meu corpo entre em trabalho de parto. É introduzido um comprimido e espera para ver como seu corpo vai reagir. O meu corpo, ele simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então foi um comprimido, passaram-se algumas horas, meu corpo não fez nada. Colocamos outro comprimido, passaram-se algumas horas, também não aconteceu nada. Mais um comprimido. E era muito doloroso para colocar os comprimidos, muito mesmo, assim. E meu corpo não entrava em trabalho de parto. E um último comprimido, porque é o limite, são 4, e meu corpo também não entendeu o que era para fazer. Então foram muitas horas ali tentando e fazendo exercícios para tentar induzir, né, com a bola, fazendo tudo que vocês imaginarem. Eu estava tentando pro meu corpo entender que era para soltar, que era para ir, sabe, fluir. Só que ele não estava querendo. Então foi um dia inteiro tentando com os comprimidos a fazer essa indução. No final do dia já, a gente tinha começado de manhã cedo, no final do dia eu comecei a tomar oxitocina na veia, que é o hormônio que a gente libera quando tá em trabalho de parto para ver se meu corpo ia. Então eu tomei, nessa hora a gente já tava grogue, sabe? Porque foi muita coisa, uma loucura e nada. E eu tava naquela sala linda de trabalho de parto natural, com as luzinhas no teto, maravilhosa. Eu era uma pessoa que desde o começo da gestação eu falava que queria parto cesárea. Não quero parto cesárea, Deus me livre, eu não quero parto natural, não quero. Só que eu não sei o que aconteceu. A minha doula e a minha obstetriz, elas me deram informação, que era o que eu não tinha. Elas me deram informação e me mostraram o quão realmente é melhor um parto normal. E eu me apaixonei e eu topei. Eu sabia que tem as coisas pesadas também, mas eu queria. E meu corpo não quis. Então, quando era 5 horas da manhã já, que a gente já tinha tentado de tudo, absolutamente tudo,
a médica chegou pra mim e falou que a gente ia ter que ir pra uma cesárea de emergência. E eu não tava preparada para aquilo, não tava nem um pouco preparada. Eu tava cansada já, eu queria que aquilo tudo acabasse, eu queria dormir. E não tinha o que fazer, porque eu tinha que sair. Então a gente teve que ir para uma cesárea de emergência às 5 horas da manhã. Fomos pra sala, maravilhoso. Graças a Deus eu tive minha doula, porque ela tava lá comigo. E durante a gestação ela pediu para eu criar uma playlist com músicas para a hora do parto. E lá na sala da cesárea mesmo, ela foi e colocou a minha playlist de músicas na sala da cesárea mesmo. Então eram as músicas que me acalmavam, que me deixavam mais tranquila. E chegando na sala de parto começou a me dar uma crise de ansiedade, porque eu já tinha passado muita coisa durante aquele dia. Foram quase 24 horas tentando induzir o parto normal, sem nada acontecer, sentindo dor. E aquela correria dos médicos para preparar a sala, aquilo tudo muito cirúrgico, tudo branco, é bem diferente de uma sala de parto normal, me dá a crise de ansiedade. Eu comecei a chorar muito, fui acalmada, né, pelo meu marido, pela doula. A gente começou, eu tomei uma injeção para quem nunca fez cesárea, você toma uma injeção bem aqui, quase no cóccix, assim, e é muito rápido o efeito. Então eles falam, você vai tomar e você já tem que deitar, porque você vai começar a parar de sentir suas pernas. Então você toma a injeção e as suas pernas já começam a amortecer e você já deita. Então é algo muito rápido. Quando eles dão a injeção, você já precisa deitar e já começa a amortecer todas as suas pernas, você já não começa mais a sentir nada. E essa sensação foi muito horrível pra mim. Eu não tava sentindo daqui pra baixo, sabe? As minhas mãos, eu até tava sentindo, só que eu tava tão nervosa que eu tremia muito, assim, eu tava tremendo demais. Porque eu tava tendo uma crise de ansiedade. Eu não tava preparada nem um pouco pro momento que eu tava vivendo. Então eu tava muito nervosa. O Lucas tava do meu lado, a doula tava comigo, a minha obstetriz também. A sala era aquele ambiente cirúrgico, mas tava tocando as minhas músicas, né? A única coisa mais chatinha é porque às vezes entravam os médicos meio sem noção. Um anestesista entrou e ele começa a conversar sobre coisas aleatórias do dia dele com outra pessoa ali da sala, sabe? Tipo, porque pra eles eu acho que é tão normal, eles fazem tantas vezes, tantas cesáreas, tantos partos durante o dia deles, que pra eles é algo super normal, que eles esquecem que pra aquela mulher que tá ali é algo único, que nunca aconteceu na vida dela, talvez nunca vai acontecer de novo. Eles esquecem que aquela pessoa tá vivendo aquele momento único, até um pouco falta de empatia, sabe? Fora aquele médico meio sem noção, tava tudo perfeito. Quem tava muito nervosa era eu. Aí começamos a cirurgia, me explicaram como ia ser. A parte mais difícil é costurar, porque para tirar o bebê é muito fácil. Então começamos, né, a fazer. O Lucas estava vendo tudo e não sei como ele não desmaiou. Na hora de tirar o bebezinho, amorteceu daqui pra baixo, gente. Vocês têm noção disso? Tudo isso aqui eu não tava sentindo nada. Foi assim, eu achei que eu ia morrer. Eu tava já tendo uma crise de ansiedade. gente, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu falava isso e a obstetriz e o Lucas, tipo, quase dando risada, porque tava tudo bem. Meus batimentos estavam bem, tava tudo certo. Só que eu tava muito nervosa. A doula colocava um olhinho essencial pra eu tentar dar uma acalmada. Aí tiraram o bebezinho, trouxeram pra eu ver, eu vi ele, só que eu queria tanto focar no meu corpo pra finalizar aquilo logo e depois poder focar no bebezinho, sabe? Então, terminaram, né, a parte do meu corpo. O Filipe já veio mamar junto comigo, assim, ainda que estavam me fechando, ele já veio mamar, que é a Golden Hour que falam, né? Não é nem o leite, mas é o comecinho ali. Ele já mamou na primeira hora de vida, ele não saiu do nosso lado em nenhum momento. Isso foi muito importante da gente ter a nossa doula ali com a gente, a nossa obstetriz, porque elas nos deram informações que nós precisávamos. A gente não pingou aquele colíriozinho no olho do bebê também, porque hoje em dia não é mais necessário. Assinei um termo, tive que assinar um termo para não pingar.
Filipe não saiu do nosso lado em nenhum momento, ele não ficou sozinho em nenhum momento. Ele foi um bebê saudável desde o primeiro dia de vida, né? Então ele ficou comigo, eu fui para a sala de recuperação, eu estava muito cansada, eu só queria dormir. Ao mesmo tempo você está com muita adrenalina de tudo que aconteceu, né? Eu fui para a sala de recuperação, que é um lugar onde você fica sendo monitorada até as suas pernas voltarem, né? Você voltar a sentir suas pernas, seus pés. Demora mais ou menos 1 horinha. O Filipe ficou do meu lado o tempo todo, também recebendo ali atendimentos. Ele chorou bastante no começo, depois ali do meu lado ele ficou calminho, porque é bem quentinho, né? Aquele lugarzinho que coloca um bebezinho. Depois, se a sua perna, né, voltar ao normal, se você estiver ok, se o bebezinho estiver ok, vocês vão pra sala lá, junto com o seu acompanhante, né? Pra esperar de fato a recuperação de uma cesárea uns 2 dias, até você ir pra casa. Então, nós fomos pra lá e foi muito difícil, assim, né? Pra mim, eu tive depressão pós-parto, porque assim que o bebezinho sai de você, os hormônios que estão ali todos com ele também saem. Então, é uma queda muito brusca dos hormônios. E pra mim foi muito pesado. Então, lá na sala mesmo, já com o Lucas, né? E com o bebezinho, foi muito difícil, porque eu queria aquele tempo pra me recuperar de uma super cirurgia, que pra mim foi um pouco traumática, não pelo ambiente ou por nada que aconteceu, foi tudo perfeito, mas pra mim, com a minha crise de ansiedade, por eu não estar preparada, eu precisava daquele tempo, eu queria poder dormir bastante pra poder me recuperar. E lá agora com o bebezinho, você não tem esse tempo. E o Filipinho, ele sempre foi muito saudável, só que ele teve só um negocinho por ele ter nascido prematuro, né? Ele nasceu dia 24 de outubro, era pra ele ter nascido 1 mês depois. Ele tinha muito refluxo, né? Porque como é prematurinho, ainda só a partezinha ali do estômago tinha que formar mais um pouquinho. Então ele chorava muito e não ficava deitadinho. E até a gente descobrir que era refluxo foi muito difícil. Então ele não dormia, eu não dormi, o Lucas também não. A minha mãe intercalava para poder ajudar, alguém tinha que ficar com o Draco, que também era filhotinho, não ficava sozinho. E então foi difícil a recuperação da cesárea. O primeiro dia você fica totalmente deitada, né? Aí chega um dia que você precisa levantar, porque você precisa ir no banheiro. Então vem as enfermeiras, elas estão ali te dando todo o apoio, você tem que levantar bem devagarzinho. E é muito tenso essa parte. Uma coisa que eu não senti é que algumas outras amigas minhas que tinham feito cesárea falavam que depois que você sai o bebezinho, parece que você fica vazia aqui dentro. Eu não tive essa sensação, sabe? Foi mais tranquilo pra mim em relação a isso. Mas eu tinha muito medo que algo acontecesse aqui na cicatriz mesmo, que é ali embaixo. Então você se mexe muito devagar. E pra tossir e espirrar? Gente, é muito difícil, sério. Você imagina que esse corte da cesárea são 7 camadas da sua pele que foram cortadas e costuradas? Pra tossir e espirrar é bizarro. Aí depois a vida foi continuando, fui me recuperando muito bem, Filipinho cada vez melhor. Eu sou muito, muito grata pela vida da minha doula, Mariana Sena, que esteve comigo desde o começo da gestação, me trazendo informações importantíssimas que me fizeram querer ter o parto normal, e eu nunca imaginei que eu ia querer ter um parto normal. Que esteve comigo na cesárea, transformando a minha cesárea numa cesárea um pouco mais humanizada. Ela colocou música pra mim, ela tava lá comigo o tempo todo, o Lucas estava segurando a minha mão o tempo todo, foi ele quem cortou o cordão umbilical do Filipe, mesmo na cesárea. A minha ginecologista obstetra, que foi quem pegou o Filipe no colo, Olivia Oleia, maravilhosa também. E a minha obstetriz também, que é a Mari, que também, eu não tenho palavras, foram as pessoas que foram essenciais, assim, nesse momento de vida tão transformador na vida de uma mulher. Porque pra mim foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa antes do parto e eu sou outra pessoa depois do parto. Pra mim foi algo muito transformador, muito transformador. Pra pessoa que tinha medo, desmaiava com acessos, com injeções, tudo o que aconteceu foi pesado.
e transformador. E eu dei conta, eu tô aqui, eu tô bem. Então essa é a minha mensagem agora para você, mamãezinha, que também tá para ter seu baby, independente da via de parto que você vai escolher, já deu tudo certo, sabe? Vá em paz, busque informações para você, para o seu corpo, para o seu bebezinho, e independente do que aconteça na hora daquele parto, eu tenho certeza que você sempre vai ter coisas boas para contar. De o que acontecer vai ser transformador na sua vida, vão ser experiências que vão te transformar, que vão te amadurecer e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, fica em paz. Tô aqui para contar a minha experiência para você. Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Tive crise de ansiedade? Tive crise de ansiedade, mas deu tudo certo, sabe? Tem uma história muito incrível para contar. Então é algo que eu vivi na minha vida muito louco e transformador. E único. Cada mamãezinha vivencia esse momento de uma maneira diferente. O seu também vai ser diferente do meu. O seu vai ser único, vai ser só seu. Que você consiga extrair algo de positivo desse meu relato, algo de bom que vai poder incrementar para que o seu momento seja muito especial também. E é isso, gente. Eu vou deixar com vocês um videozinho do parto para vocês entenderem. Vocês vão ver a mãozinha tremendo ali e como foi tudo perfeito. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Beijo.